Irmãos, vamos para a palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, verso 11 e 24. Em honra aqui ao nosso irmão Lucas, que está com sua irmã. Ele fala que é a mãe, mas para mim é irmã. Né? Lucas 15, vamos falar do filho perdido, o filho pródigo. Né? Há algumas histórias na Bíblia que, não sei você, mas para mim me fazem lembrar muito a minha própria vida. Né? Dá até medo às vezes. Né? Você está lendo a Bíblia e você diz, caramba, eu entro nesse padrão certinho. Né? Isso que acontece com essa pessoa, essa intenção do coração, as desventuras da vida, as tempestades que acontecem, nós falamos, olha, que parecido que nós somos com esses personagens. É claro que eu não estou a falar de questões culturais, tá? Eu não estou a ver a ninguém aqui vestir sandálias, menos agora no inverno, né? E ninguém tem um colete de pele de bode, está todo mundo bonitinho, bem atual, contemporâneo, mas parece que ainda os mesmos problemas, dificuldades nos perseguem. Continuamos a ser perseguidos pelo pecado. Continuamos a ser tentados. Continuamos a ser rebeldes. Não olhe para o rebelde, tá? Fica quieto. Continuamos a sofrer. E por cima de tudo, continuamos a precisar, a ter uma necessidade profunda de Deus. E de todas essas histórias que nós poderíamos aqui citar, nós queremos, nesta manhã, ler a parábola do filho perdido, que eu vou ler a nova tradução da linguagem de hoje, do verso 11 ao 24. Amém? Diz, e Jesus diz ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os dois filhos. Poucos dias depois disto, o filho mais novo ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que fica muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que ele tinha. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. E já vamos falar quão denigrante é esse trabalho para um hebreu. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e disser, estava preparando o seu speech, tá? Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas, essa é a ideia, me aceite como um dos seus trabalhadores. Então, já com um sermão, um esboço pronto, ele partiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho diz, que tinha preparado, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço ser chamado do seu filho. Mas, na metade da fala que ele tinha preparada, o pai, no verso 22, diz, mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque este, o meu filho, estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram grande festa. Mas há alguém que não gostou de nada disto, né? Todos nós sabemos que foi o irmão mais velho, né? Ele não gostou absolutamente de nada. É verdade que ele podia ter pensado, eu sou tão retinho, tão bonzinho, né? E nunca fazem festa para mim, que era parte do problema. Mas também que a herança ia voltar a ser dividida, ia perder parte da sua. Mas, fora dos nossos pensamentos, verso 31 diz, então o pai respondeu a quê? Ao irmão que estava chateado.
meu filho, você está sempre comigo. Verso 31. E tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria. E vamos sublinhar aqui que a alegria daquele que encontra alguma coisa é a ideia central, não somente desta passagem, mas do contexto onde esta passagem está presente. Nós vemos que há uma pessoa que perde uma moeda e encontra ela, e a grande alegria. Nós vemos que isso vai crescendo, né, em aumento. E depois tem uma velha que está perdida, e o pastor deixa os 99 e vai por aquela que está perdida. Mas agora chega uma questão muito mais íntima. Tá? Quem já perdeu uma moeda? Levanta a mão. Até o Oliver perde moeda. Eu dou a moeda e ele perde. Eu acho que ele está guardando para a universidade. Que ele doa, ele perde, doa, ele perde. Quem já perdeu, mas você chorou muito quando perdeu a moeda? Pô, dependendo, o Oliver chora, né? Mas dependendo, você não, né? Perdeu 1 cêntimo, 10 cêntimos, 1 euro, 2 euros. Você não chora. Você, puxa vida, podia tomar um café com o Luciano aí, mas não. Não posso, vai ter que pagar eles de novo. Mas tudo bem. Mas você já perdeu um animal de estimação? Levanta a mão. Aí já é mais difícil, né? Puxa vida, o animal de estimação, né? O passarinho, o gato, o cachorro. Aí já toca um pouquinho mais no coração. Mas nada se compara com perder um filho. Olha, eu nunca perdi o Oliver. Bom, uma vez sim, mas foi só 30 segundos. Mas sabe aquela questão da relatividade? Foram os 30 segundos mais longos da minha vida. O desespero, a agonia. Ele estava a brincar do meu lado, só que estava atrás de uma caixa, eu não conseguia enxergar ele. A agonia é terrível. Então, o texto bíblico, de uma maneira muito inteligente, está a apresentar um aumento para demonstrar quanta alegria se encontra no céu quando alguém está perdido e volta à casa do Pai. É isto que o texto bíblico está a tentar transmitir. Por isso que essa palavra aqui era importante, porque você também poderia pensar comigo, mas por que a festa? Podia aceitar ele, dar um abraço, mas a festa, qual que é a necessidade da festa? Porque é o centro da passagem. A alegria do Pai por encontrar, e sublinha, aquele que estava morto, agora está vivo, e aquele que está perdido e agora foi achado. É o centro da passagem. Essa é a alegria que o texto tenta transmitir para o ouvinte, para o leitor, a alegria que Deus tem quando um dos seus volta ou vai para a presença dele, para os caminhos dele. Então, a alegria é muito importante lá no verso 33. Depois diz, pois repete de novo, seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Amém? Nesta manhã, quebrando um pouquinho a minha maneira de 3 pontos, estudantes de homilética sabem, eu quero apresentar para vocês este texto bíblico como se fosse uma obra de teatro de 4 atos. Ok? Tá bem? 4 atos no 3. 4. Primeiro ato é a rebelião. O verso número 12 diz que, certo dia o mais moço disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da minha herança. E o pai, sem muito argumento disto, ele foi lá e dividiu a herança. O primeiro ato desta história é a rebelião. E aqui é onde nós entramos nas nossas comparações. Todos nós entendemos muito, muito, muito a respeito de rebelião. Muitos somos especialistas em rebelião. Em ir contra, eu não sei o quê, mas ir contra. É engraçado o Oliver, né? O Oliver às vezes está em modo rebelião, né? Em modo ir contra, né? Aí, você quer tomar banho? Não. Você quer dormir? Não. Você quer ir no meio, você quer chocolate? Ele fala, não. Chocolate? Porque ele entra num modo, né? De não, vou contra, não quero. E nós, muitos de nós sabemos o que isso significa. Muitos de nós entramos, não somente quando éramos crianças,
mas também quando éramos adolescentes, mas também quando éramos jovens, até quando somos adultos. Quantas vezes estamos numa discussão sem sentido com o nosso esposo, nossa esposa, em modo rebelião? A gente está mal disposto, chateado e até... Não. Tudo que você quer está errado. Modo rebelião. Eu vou contra. E nós estamos falando de rebelião hollywoodiana, sabe? Aquela rebelião de, vamos contra o rei que é tirano e vamos nos levantar todos juntos. Não. Estamos falando da rebelião contra aquele que quer tudo de bom para nós. Tudo de bom para nós. Imagina, que mal vai fazer Deus para você? Ele quer cuidar de você. Ele quer proteger você. Ele quer prover para a sua vida, para a sua casa. Ele quer te dar um propósito. Porque não adianta você ter tudo e não ter propósito. Quantas pessoas têm muito dinheiro, muitos bens, muito sucesso na carreira, muitos títulos na parede, mas estão vazios no coração, porque não tem Deus, porque não tem propósito na vida. E não vamos caminhar para isso. O pai não somente vai restaurar o filho, seus bens, vai restaurar no filho o seu propósito. É isso que Deus quer fazer conosco. Não somente cuidar de você, mas preencher os vazios da sua mente, do seu coração, com o seu propósito, com a sua palavra, com a sua presença. Amém? Este jovem desrespeitou seu pai de uma maneira muito profunda. Não se limitou somente a reclamar contra ele, a resmungar ou a gritar. Olha, entre essas coisas que eu falei da família aqui a Jesus, eu vi um adolescente gritar com o pai, que eu tinha vontade de me esconder debaixo de uma pedra da vergonha que eu tinha. Gritar, xingar, ao pai, à mãe, falar de maneiras desonrosas, ao ponto de as pessoas que estamos em volta falar, assim não se fala, uma e outra vez. Mas depois a gente percebe que é a linguagem que eles falam em casa. Então, o rapaz é a única coisa que sabe. Ele não sabe se comunicar de outra maneira, a não ser pelo desrespeito. Não há linguagem de amor, não há linguagem de paz, de paciência, de tolerância. Há somente uma linguagem de violência. Então, ele aprende isso e o único que ele sabe é fazer. Mas este rapaz, no texto bíblico, vai muito além disto. No momento de pedir a herança para o pai vivo, a herança que somente é dada quando o pai morre, está dando também uma mensagem não falada. E você pode apresentar ela da maneira que você quiser. Eu gostaria que você estivesse morto. Para mim, você está morto. Você não tem mais valor que uma pessoa morta. Eu não quero esperar você morrer. Eu quero o único que eu quero de você, que é o seu dinheiro. O profundo desrespeito que esse rapaz apresenta para o pai é terrível. Muitas vezes, nosso comportamento perante Deus é um comportamento rebelde. Quantas vezes nós só queremos de Deus benefícios? Quantas vezes nós somente pedimos a Ele bênção? E deixa de ser uma coisa. A bênção maior na Bíblia é Jesus Cristo. Lá no chamado de Abraão, Deus diz que Ele ia abençoar as famílias da terra através dele. A única bênção que chega pela via de Abraão é Jesus Cristo. Eu nunca recebi lá um MBWay na minha conta de Abraão. Nunca recebi nada do Abraão. Nunca recebi de carro, casa, só Jesus Cristo. Mas quantas vezes até a nossa linguagem, nossa semiótica ao respeito da palavra bênção é somente dinheiro ou benefício. Isso tem que ser mudado na nossa mente. A bênção de Deus é uma bênção principalmente espiritual. Senão você vai se frustrar. A bênção não é uma boa vida. A bênção não é uma boa casa. A bênção não é um bom carro. São coisas boas, mas não é a bênção de Deus. A bênção de Deus é espiritual.
Ninguém pode tirar de você a bênção de Deus. Ninguém. A bênção de Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a presença de Deus, a vida eterna, aquilo que é intangível, que ninguém pode tocar. Ninguém pode roubar também não. Deus tem nos abençoado com a sua presença através de Jesus Cristo. Mas quantas vezes nós temos esse comportamento rebelde e agressivo? Me abençoa, Deus me abençoa, Deus me abençoa. Eu declaro, eu declaro, eu declaro. Gente. Ontem o Oliver fez uma coisa muito engraçada. Eu estava dirigindo o carro. E o Oliver estava sentadinho na sua cadeira. E eu vi que ele falou, pai, eu te ajudo. E eu tinha um espelhinho só para olhar para ele. Eu comprei, a Laura não tem, é meu, é especial. Olho para ele. E ele estava assim. E eu achei muito engraçado. E é muito lindo também, porque ele está numa fase de olhar para mim e imitar tudo que eu faço. Que é uma responsabilidade muito grande, tá, pais? Mas somente eu estou a dirigir. Ele está a brincar que está a dirigir, está me ajudando na mente dele, mas somente uma pessoa está dirigindo o carro. Quem está dirigindo o carro da sua vida? Você ou Deus? Quem está tomando as decisões? Quem está dando as direções? Ou aqui à direita, ou aqui à esquerda, ou aqui temos que seguir em frente. Nós muitas vezes vamos contra os direcionamentos de Deus. Nós somente queremos unicamente os benefícios, senão que ainda por cima queremos dizer a Deus como nós temos que viver a vida, ou como Ele deveria fazer as coisas. Esse ainda é pior. A nossa rebeldia contra Deus, por não entender a palavra de Deus, por não entender a vontade de Deus, nós achamos que Deus tem que nos ajudar em tudo, e quando nós não sentimos a bênção de Deus, desse jeito errado que nós estamos falando, na nossa vida, olhamos para cima e reclamamos para Ele, mas Deus, por que você faz assim? Irmãos, eu mesmo já fiz isso centenas de vezes, muitas vezes. Eu como missionário, esperando o visto para aqui, visto para lá. E eu falo, Deus, por que você não dá o visto e pronto? Acabou. Deus, por que você não dá um passaporte? Por que você não abre a porta? Porque Deus está mais interessado no nosso caráter que na nossa comodidade. Deus quer colocar cada um de nós num processo de crescimento. Ele quer colocar você num processo de crescimento. E você tem que entender isso e deixar de reclamar das maneiras de Deus. Não reclama. Deus sabe o que Ele faz. Olha, falando de visto, nós estamos no processo de green card para os Estados Unidos. E estamos na Espanha, então tocava ir para Madrid na última entrevista. E agora, como estamos em Portugal, eu falei, bom, agora deve tocar Portugal. Não. Toca Paris. Faço ideia por quê. Desde 2012, Portugal já não faz isso. Temos que ir para Paris, gastar um monte de dinheiro. Eu falei com a Laura outro dia, a gente está com isso na cabeça, meio que reclamando, então a gente vai para Paris, vamos passear, vamos namorar lá. Tá bem, vamos os 4, né? Porque já vamos ser 4. Tá? Vamos para março, vamos para Paris, vamos ser a Laura, o Oliver, eu e o bebê que ainda não tem nome. Me ajuda, tá? Mandem uma mensagem aí, tá? Ainda não tem nome. E o bebê, ontem nós fomos na última ecografia, parece que vai pesar 5 quilos. Então, ora pela Laura. Tá? Ela vai quebrar o recorde familiar, que é 4.800, que é meu. Tá? Aí vai para assim. Esperemos que seja um pouquinho menorzinho, né, amor? Em nome de Jesus. Ele já pesa 2 quilos, 100 e uma coisa, e deveria pesar 1.700. Então, fizeram um cálculo lá e, puxa. Mas esta rebeldia que nós estamos a falar aqui, contra os planos de Deus, sorri e desfruta a viagem. Não briga com Deus. Ele faz do jeito dele. Pergunta para ele o que você tem que aprender no processo. Se a situação está repetitiva, quem está a viver situações repetitivas? Aí,
Isso de novo, isso de novo, isso de novo, isso de novo. Você lembra a escola? Como você não aprovava alguma disciplina, você tinha que fazer de novo. É a mesma coisa. Alguma coisa tem aí que você não está a aprender. E não estou falando para você, estou falando para mim também. Alguma coisa aí que está aí pendente, que você tinha que fazer diferente, que você tem que ter uma atitude diferente, que você tem que falar diferente, que você tem que crescer em alguma área. Vê, presta atenção, ora e pede para Deus. Deus, me mostra que este é um desespero chato, 10ª vez aqui. Eu quero aprender, eu quero avançar na vida. Eu quero sair desta atitude rebelde. E essa atitude rebelde leva ao segundo ato. O segundo ato é o verso 13 ao 16 e é o ato da dor. No verso 13 e 16 representa toda a dor deste rapaz por ter feito as coisas de uma maneira rebelde. Poucos dias depois que ele chegou naquele novo país, ele ajuntou as coisas, gastou tudo desenfreadamente e ainda por cima chegou uma grande crise naquele lugar. E ele passou necessidade, ele foi pedir ajuda para uma pessoa e essa pessoa mandou ele trabalhar com os porcos. A consequência direta de ser rebelde contra Deus é o sofrimento. Tá? E na Bíblia há 2 tipos de sofrimento. Tá? Há um sofrimento que nos leva a crescimento e há um sofrimento como consequência da nossa rebeldia que nos destrói. A Bíblia é muito clara nisto, tá? Porque há um sofrimento na Bíblia que é bem ponderado, que é o sofrimento por servir a Deus, que nos leva no caminho do crescimento, ok? Mas há um sofrimento que é consequência da nossa rebeldia, da nossa teimosia, de que a nossa cabeça é feita de pedra. Ele fala do coração de pedra, né? Mas também é cabeça de pedra, o homem de pedra, assim, inteirinho. Duro. Que esse sofrimento não é bom. E esse sofrimento destrói a nossa vida. E deste sofrimento que nós estamos a falar neste segundo ato. Muitos caíram num sistema de rebelião que os conduz constantemente à dor. E quando estão na dor, estão chateados e ainda são mais rebeldes. E essa rebeldia leva eles de novo ao sofrimento. Isso chama-se um ciclo de rebelião e dor. Nós podemos ver isso no Antigo Testamento, na época dos juízes. Temos um ciclo de sofrimento, dor, arrependimento, ajuda de Deus, mas rebelião de novo, dor, sofrimento, constantemente no povo de Deus no Antigo Testamento. E, lamentavelmente, também na nossa vida. Quantas vezes nós não conseguimos sair da dor? Não conseguimos encontrar o caminho para fora do sofrimento. Mas deixe de ser uma coisa. Muitas vezes não queremos encontrar o caminho para fora do sofrimento. Porque o caminho para fora do sofrimento nos leva a ter um coração humilde, a reconhecer o nosso erro, a pedir perdão. Quem gosta de pedir perdão? Deixa a mão para baixo, não seja mentiroso. Quem gosta de ir para alguém dizer, eu estava errado? Vou praticar? Repete depois de mim. Eu estava errado. Me perdoa. Olha, tem alguém movendo a boca. Eu vou, fala, vou fazer você subir aqui e falar. Está ouvindo? Amém. Eu estava errado. Me perdoa. Muito bem. Agora, tem esposa por aqui? Sentado de lado? Tá, vamos subir segundo nível, amém? Nível ninja. Olha para sua esposa, seu esposo, e fala assim, não, olha, deixa de ler, olha. Tá, agora está lendo a Bíblia, que espiritual, vai. Agora, lê na casa lá. Olha para sua esposa, eu vou olhar para a minha, tá? Olha, está se escondendo a minha. E fala assim, como que era? Esqueci. Eu estava errado. Me perdoa. Coraçãozinho. Ah, que bonitinho. Difícil? Claro. Difícil. É fácil falar agora, estamos aqui na igreja. Mesmo assim foi difícil, tá, ainda está engolindo. Mas errada era ela, mas tudo bem. Mas difícil é falar em casa quando a situação está quentinha, né?
quando a situação está aí, aí que é difícil alguém respirar fundo e reconhecer que o melhor no relacionamento não é ter a razão. O melhor no relacionamento é a harmonia. Quantas vezes brigamos por questões conceituais, por palavras, por ideias? Jesus! Não há nada mais importante que a harmonia no seu lar. Não coloque a harmonia do seu lar em perigo, somente para demonstrar que você está certo, você fala melhor português que ela. Ué, é verdade isto? Jesus! Nós temos que compreender que nós produzimos a nossa própria dor. Nós mesmos estamos a produzir a nossa dor em casa. Não levanta a mão, mas quantas vezes nós não queremos ir para casa? Nós teríamos que ir correndo para casa, porque o nosso lar, o nosso espaço seguro, de segurança. E muitas vezes não queremos chegar lá. Estacionamos o carro, ficamos no telemóvel 1 hora. Ué, como assim? Se lá em cima tem o seu lar, seu espaço seguro. Por quê? Porque nós temos produzido a nossa dor, e a nossa dor está a nos esperar lá em casa. Nosso sofrimento está a nos esperar lá em casa. Porque aquela briga de manhã dificilmente foi esquecida. Só passaram 8 horas. E nós temos que subir lá e praticar o que você aprendeu hoje comigo. Eu estava errado, me perdoa. E aí não tem nada mais bonito que o beijo da reconciliação, tá? E vou deixar aí, porque tem muitas pessoas que não estão casadas, tá? Tá bom? Mas quem não está casado é o melhor que vai acontecer na sua vida, depois de Jesus Cristo. Vamos lá. Então, o jovem não queria somente comer o que os porcos comiam, sino que parece que ele estava a viver naquele ambiente. E para um judeu, um comentarista disse o seguinte: não há descrição moral e espiritual mais baixa do que este. Ele estava na lama da vida. Ele estava no lixo mais podre que você possa imaginar. Não há uma realidade que a Bíblia pudesse expressar que fosse pior do que isto. Um hebreu indo lá, não somente tocar e trabalhar com os porcos, sino que desejar comer o que eles comiam. E aqui é onde eu entendo a realidade desse texto que diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Quando você entra num ciclo de rebelião e dor, rebelião e sofrimento, o inimigo vai te levar, porque esse ciclo é descendente, vai te levar ao pior da vida, ao pior. Eu tive a oportunidade no Rio de Janeiro de trabalhar num centro de recuperação de dependente químico. As histórias que nós ouvíamos. Eu sei que na igreja nós ouvimos muita, mas lá era diário, constante. As coisas deploráveis, vergonhosas. Eles mesmos, ao contar, sentiam vergonha. Porque o inimigo, quando você deixa, ele vai te destruir. O inimigo, quando você deixa, ele vai te roubar tudo. E o inimigo, quando você deixa, ele vai te matar. Nós estamos a brincar, ele não está a brincar, não. Muitas vezes nós estamos a tomar a vida com leveza, de uma maneira superficial, raça. Mas o inimigo está querendo matar você, roubar você e destruir tudo que você tem. Você consegue dimensionar isto? Não estamos a brincar. A batalha espiritual é real, não dá mole, não relaxa. Cuida da sua esposa, ora pelos seus filhos, ama mais, deixe de brigar por coisa pequena. Os detalhes no casamento são as coisas maiores, mais grandes. Cuida desses detalhes, cuida da tua vida espiritual, cuida da tua leitura da Bíblia. Agora, não engaça. Agora presta atenção. Cuida da sua leitura bíblica. Cuida do seu tempo de oração. Porque ele está querendo matar você.
Esse rapaz, depois de se rebelar contra o pai, ele estava no lixo mais podre da vida. E este é o tipo de dor que é causada pelas más decisões. O problema é quando nós não encontramos uma saída para esse ciclo de rebeldia e dor. E eu espero que você esteja pensando em você e não no seu vizinho, que seria bom eles ouvir essa pregação, tá? Eu espero que você consiga ter a maturidade espiritual para perceber que a palavra é para nós. E que em algum ponto nós, alguma coisa temos para aprender. Amém? Então, esta dor, este sofrimento, somente pode ser quebrado, esse ciclo, com um terceiro ato. O terceiro ato, do verso 17 ao 19, é o ato do arrependimento. Ok? Esta é a porta que nos liberta de um ciclo interminável de sofrimento. Arrependimento é diferente que remorso. Ok? O mais claro exemplo que nós temos na Bíblia, que eu posso lembrar, é o exemplo de Judas e do Pedro. Tá? Pedro negou o Senhor 3 vezes, depois ele percebeu a sua situação e ele se arrependeu. E ele voltou, depois nós podemos ver um Pedro que se levanta diante de 5.000 pessoas para falar de Deus. Antes ele estava a se esconder e agora ele está a se mostrar e a se arriscar, porque ainda estava em Jerusalém, se arriscar por Jesus Cristo. Mas, pelo outro lado, temos o Judas, que ele sentiu remorso por ter entregado Jesus com aquele beijo, com aquele pago de dinheiro. Mas o remorso levou Judas para o suicídio. Então, tem que entender a diferença entre se sentir muito culpado, que esse é o inimigo, usando a culpa para te destruir de novo, e o arrependimento. O remorso é chorar e sentir pena de um mesmo. Ah, por que eu fiz? Como que eu fiz? Por que eu fiz? Como que eu fiz? Sou miserável. E o arrependimento pode ter um início de argumento aí, mas o arrependimento nos leva à mudança. Fala comigo, mudança. No arrependimento, eu não posso chorar e continuar igual. Isso é remorso. Arrependimento é mudança. Por isso que neste ato, no arrependimento, há um movimento de volta para a casa do Pai, do verso 17 ao 19. Este rapaz percebe que na casa do Pai tinha muita abundância e ele diz, bom, eu vou voltar. Mas como que eu vou voltar? Eu vou preparar a minha fala. Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas me faz como um dos seus trabalhadores, blá, 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 blá. Ele prepara, e ele vai, possivelmente com muito medo, na direção da casa do pai. Mas ele sai do país que representa o pecado, ele sai daquele lugar com os porcos que ele representa a lama podre da vida, imoralidade, o mais profundo da vida, e ele volta para a casa do pai. Há um movimento. Temos que deixar de chorar e temos que começar a fazer. Isso que é arrependimento. Quantas vezes nós falamos, não vou fazer mais? Aí você faz. E eu não estou aqui contra as nossas lutas, ok? Que nós tentamos, não conseguimos. Tudo bem, quanto a intenção é boa. Mas muitas vezes nós nos escondemos atrás do perdão incrível de Deus e nós usamos aquilo para uma vida de libertinagem. Cuidado. Temos que encontrar o balance, temos que encontrar o equilíbrio e temos que saber a diferença. Arrependimento é mudança de atitude. Eu quero fazer as coisas diferentes. E eu não estou a falar para você aqui como um super-homem. Eu passo por dificuldade igual que todos nós. Não há super-homem, não há super-mulher no ministério, na família de Deus. Todos nós temos dificuldades. O grande assunto é desejar de verdade mudar. Isso que faz toda a diferença. Nós somos pecadores, claro. Mas nós não podemos, no nosso coração, desejar o pecado. Esse que está a grande diferença. Eu preciso desejar no meu coração santidade, mesmo eu não conseguindo tudo o que eu acho que santidade é. Mas eu preciso me esforçar.
O arrependimento é mais que um sentimento de culpa. É a compreensão de que fizemos as coisas mal e que está na altura de tentar de uma maneira diferente. Já ouviu a frase, eu sou assim? Eu espero que você não tenha falado nunca. E se você falou, eu espero que você nunca mais fale isso. Nunca mais. Porque a ideia central do cristianismo é transformação. Nós não éramos e agora somos, graças ao esforço de Jesus Cristo e do Espírito Santo na nossa vida. Então, um cristão nunca pode dizer, eu sou assim. E desculpa se eu estou aqui atrapalhando a sua briga em casa, tá? Porque agora tem algum que está assim, né? Outro que está assim. Né? Desculpa, mas isto é assim. Eu não posso, como cristão, falar, eu sou assim. Por quê? Porque eu estaria a limitar o poder do Espírito Santo, dizendo, ele não pode fazer isto. E ele pode fazer tudo. Somente nós temos que deixar ele agir. Abre o teu coração a Deus, não somente as partes bonitas, abre os quartos escuros, abre os quartos tenebrosos. Abre os segredos melhor guardados e deixa Ele agir. Deixa Ele fazer o seu trabalho, o que Ele faz melhor. Deixa Ele transformar você numa nova criatura. O jovem percebeu que tinha que voltar para a casa do pai e que nós entendemos como é que nós nos aproximamos então dessa casa do pai. Dentro da nossa dificuldade, nós temos que encontrar o caminho de volta. Dentro dos nossos problemas, nós temos que encontrar o caminho de volta. Em que ponto eu errei? De que maneira eu tenho que mudar? E eu tenho que fazer esse caminho de volta. E por isso que muitas vezes, nós não queremos a porta do arrependimento, que é grande e evidente na nossa vida, porque ela precisa de um coração humilde. Ela precisa de que nós falemos, eu estava errado, me perdoa. Ela precisa de que nós façamos as coisas diferentes. Ela precisa, essa porta do arrependimento, que você como homem e você como mulher reconheça que a maneira que você achava que a vida era estava errada e que você tem que aprender uma nova maneira. E enquanto você mais velho se põe, mais difícil isto é. Eu conheço muito adolescente teimoso, mas geralmente isso nos acompanha com os anos. Eu sei, já sei, né? Eu tenho 41. Alguns na sua mente vão falar, você está muito velho. E outros vão falar, você está muito novo. E minha esposa vai falar, você está muito bonito. Mas eu sei. Mas, enquanto nós mais avançamos na vida, sem cuidar das nossas coisas, mais teimosos viramos. Vai falar para meu pai que tem que fazer diferente. Olha, meu pai, graças a Deus, não tem grandes problemas na saúde. Mas tem alguns que seriam facilmente resolvíveis. Facinho. Fazer uma caminhada, tomar sopa de noite e dormir cedo. 3 coisas, eu falei outro dia para você. Fiz um esboço para ele. Pai, senta aí, eu vou pregar para você. Caminha, sopa de noite e dorme cedo. Vai desligando as luzes. 3 coisas. Ele pode fazer 1 dia, pode fazer 2 dias, pode fazer 3 dias. É difícil com uma pessoa já de idade, meu pai tem 74, é difícil que ele fala, é verdade, vou fazer. Geralmente acontece quanto? Depois de um ponto de inflexão muito forte. Está uma doença muito grave, um ataque ao coração, que a pessoa diz, espera aí, isso aqui é verdade, eu não vou viver para sempre, eu tenho que me cuidar. E a pessoa começa a se cuidar. Mas isso é importante, mas é difícil. Porque nosso coração, nossa mente, não quer aceitar isto que nós estamos a falar aqui, que é uma maneira melhor de fazer as coisas. Amém? Mas, nós poderíamos fechar aqui, arrependimento, glória a Deus. Mas, nada disto importa sem o 4º ato. O 4º ato é a plena graça de Deus, neste caso, do Pai. Do verso 20 ao 24, nós encontramos isto. Podemos pensar que esta peça de teatro termina no 3º ato, mas a verdade é que isso não tem nenhuma importância se do outro lado nós não encontramos de verdade perdão e aceitação. Não adianta. Nós já tivemos estes atos na vida real,
com namoro, com amigos, nós fizemos alguma coisa errada, fomos rebeldes, sofremos por consequência disto, de alguma ou outra maneira, mas depois sentimos arrependimento, fomos lá e dissemos, olha, eu quero fazer as coisas diferentes. E às vezes nós encontramos do outro lado aceitação e perdão, e às vezes nós encontramos do outro lado rejeição, porque as pessoas são livres de escolher. É ou não é? Então, muitas vezes nós podemos ir com o nosso melhor argumento, igual o rapaz aqui, com a nossa melhor fala, da melhor maneira, com apresentação PowerPoint e tudo. Mas, se do outro lado não há graça, isto é, se não há aceitação e perdão, tudo isso não passa de você fechando um ciclo e mais nada. Está entendendo? O importante na história é a alegria que o pai sente quando o filho volta. Você lembra disso? O pai está expectante à volta do filho. Esta ideia é incrível. Homem na antiguidade usavam vestes, sabe? E mostrar o joelho, o tornozelo, a perna, não era muito honroso. O pai diz, a Bíblia diz que o pai saiu correndo. Para você correr com uma veste, você tem que levantar ela um pouquinho. Você está seguindo a ideia? Tá, não tem que levantar até aqui, mas tem que levantar até aqui. Você tem que expor um pouquinho das pernas, que não é muito honroso mostrar. E ele sai correndo. Ele não se interessa com o que vão pensar, com o que vão falar, não está nem aí. Ele só quer chegar o mais rápido possível para abraçar o filho. Eu acho, pessoalmente, que o pai nem ouviu a primeira parte da fala. Sabe com quem está falando e você está só feliz de ver ele? Eu acho que depois na mesa, quando estavam comendo, falaram, filho, o que você falou lá no começo? Eu não entendi nada. Porque o coração do pai estava preenchido de alegria de ver o filho voltar a casa. Que além de encontrar uma moeda, que além de encontrar um animalzinho de estimação, é encontrar o filho que você perdeu. Eu sei que todo pai, pelo menos, perdeu seu filho por 30 segundos na vida. Quando você acha ele, encontra ele, são só 30 segundos. Sem falar de histórias ainda mais duras e mais difíceis, de saúde e demais. Mas quando você perde de vista 30 segundos e não encontra, e sua mente vai te dar a pior informação possível. Já roubaram ele, levaram ele. A pior informação possível. Seu coração sofre, fica pequeno. Tudo isso em 30 segundos. Quando você encontra o filho que estava do seu lado, atrás de uma caixa, brincando, você abraça ele como se você não viu você num ano. Imagina o sentimento do pai. Abraçando e beijando o filho que estava perdido. Esta é a parte especial. A rebeldia e a dor fazem parte da nossa vida. Isso é o normal. Rebeldia e dor, todos nós conhecemos. Todas as pessoas lá fora conhecem. No mundo inteiro. Arrependimento, nem todos, mas alguns conhecem. Até fora. Mas a graça de Deus, nem você, nem eu podemos produzir. A graça de Deus, o abraço do Pai, o beijo do Pai, a alegria de Deus de te encontrar, nem você, nem eu podemos produzir. É uma aceitação muito real e é uma restauração total. Não somente foi a alegria de encontrar o filho, mas também a restauração que o pai parecia que já tinha planejado há tempo. Porque ele fala coisas muito específicas, muito rápido. Fala do veste, fala do anel, fala da festa, fala do animal gordo. Tadinho, os gordos, né? São sempre os primeiros a morrer. Tá gordo lá, mata e vamos comer. O animal, tá? Vamos fazer festa. Ele tem até aquela fala que repete 2 vezes. Ele estava morto, agora está vivo. Ele estava perdido e foi achado. Maravilhoso! A alegria do Pai e a restauração é total. Eu quero falar com você isto. Não ache que Deus somente está na sua vida para salvar você dos seus problemas.
Não ache que você está no cristianismo somente para Ele prover e proteger você. Isso é parte. E você tem que entender, porque não é assim do jeito que nós entendemos. Você tem que entender. Ele quer ver você crescer. Ele quer dar um propósito para você. Spurgeon tem uma frase que eu gosto muito, tenho falado muitas vezes, e é bem dura. Mas diz que tem 2 tipos de cristãos. Os missionários e os hipócritas. É bem dura mesmo. Bate comigo até no olho. Mas é assim mesmo. Nós não estamos na família de Deus somente para olhar, somente para ser espectadores. Nós estamos na família de Deus para fazer parte da missão de Deus. E você vai dizer, mas pastor, acabei de chegar, não tenho nada a falar. Irmãos, eu já tenho visto, caminhado com gente que nem crente é e já está a pregar. Me explica o negócio aí. Não sei. Quantas vezes eu posso contar de convidar alguém para a igreja e a pessoa chegar com um convidado? A pessoa nem crente é ainda. Deus usa até animalzinhos na Bíblia. A própria Bíblia diz que se não falarmos, as pedras vão falar. Deus sempre vai encontrar o caminho. Somente você que pode colocar o limite de dizer, não, eu não estou pronto. Você está mais do que pronto. Você está mais do que pronto para falar com a sua família, mais do que pronto para falar com as pessoas no trabalho, mais do que pronto para falar com o vizinho, mais do que pronto para orar para alguém, mais do que pronto. Mas o que eu vou falar? Conta o que Deus fez com você. Ou como um amigo falou, eu não sei o que tem lá, mas todo mundo está feliz, vamos lá. A pessoa nem sabe que Jesus Cristo, teologia, cristologia, soteriologia, o que é tudo isso? Nem sabe. Mas só sabe que há algo especial na vida do crente, que não é o perfume e a roupa boa. É Jesus Cristo, a única bênção que nós temos que vale realmente a pena. Ele não quer fazer de você um simples trabalhador. Ele quer te restaurar. Ele quer te usar. Ele quer te dar um lugar especial no reino de Deus. Abre sua mente e abre teu coração. Amém? Fica de pé, eu queria orar com você. O filho pródigo finaliza uma história de perdidos e encontrados muito interessante no texto bíblico, que aponta a alegria que Deus sente quando te encontra. Olha que especial. Todos nós vivemos nesta obra de teatro. Espero que nós possamos morar mais no segundo, no terceiro e no quarto ato. Mas nós também passamos pelo primeiro e pelo segundo. Quanta rebeldia nós podemos lembrar. Quanta teimosia, quanta briga desnecessária nós podemos lembrar de nós. Quanta dor e sofrimento que não precisava nós experimentamos. Quanto? Mas graças a Deus pelo arrependimento, por encontrar o caminho de volta. Mas ainda mais graças a Deus pelo perdão e pela aceitação.